Em verdade vos digo que alguns que se encontram aqui, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois de proferidas estas palavras, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os leva em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas, brancas, brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom demais estar aqui. Se tu quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra será para Moisés, outra para Elias. Falava Pedro ainda, quando de repente uma nuvem luminosa os envolveu a todos. Uma neblina carregada de luz, de cuja luminosidade veio uma voz que dizia, do nada, de todos os cantos da nuvem a voz os envolveu: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi, ouçam a ele, só a ele. Ouvindo essa voz, vinda da nuvem luminosa, os discípulos caíram de bruços no chão, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, Jesus veio e lhes tocou, dizendo-lhes: Erguei-vos, amigos, e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, olharam em volta, não tinha mais nuvem, não havia voz de lugar nenhum, não havia Moisés, não havia Elias, não havia nada além de Jesus, tão somente Jesus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, é simplíssimo. Eu tenho dito a mesma coisa a minha vida inteira. Quem quiser pegar e ter certeza disso, leia o meu livro Um Projeto de Espiritualidade Integral, para ter isso ampliado muitas vezes. Um projeto de espiritualidade integral. Pegue e leia para você entender o significado da verdadeira espiritualidade, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Mas o que eu quero dizer, numa hipersimplificação, é o seguinte: olha só, como aqui há todos os elementos para impressionar a religiosidade mágica, a religiosidade, vamos assim dizer, pentecostal, o espiritualista, a espiritualidade de contato, a espiritualidade de invocações e que buscam encontros imediatos do último grau, com visibilizações, tangibilidades, manifestações audíveis e visíveis da paranormalidade, de mundos paralelos, de visitações, como diriam os pentecostais, de manifestações de anjos, de seres especiais. Tudo isso é o que se busca. Tudo isso é o que se venera no meio
de todo esse povo, você sabe disso. Se um lugar onde o rosto de alguém brilhasse, para você seria a glória. E não era com purpurina, nem com plástico, nem com as artificialidades que eu estou denunciando hoje desde o início do nosso tempo. Não. Brilhando e transfigurado com a luz de Deus. É o que todo mundo quer ter, quer ver. Vestes resplandecentes. Você, meu Deus, às vezes eu vejo pessoas, elas chegam com tanta ansiedade, que outro dia eu bati uma foto aqui depois de uma reunião de domingo, e um desses refletores, todos eles ligados, e a foto eu bati com uma pessoa mais ou menos aqui, ó. Nós estávamos aqui, nesse ponto aqui. Quem bateu a foto de lá para cá, do Braulio para cá. Aí é claro, aqui atrás ó, tem luz. Apareceram as luzes. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Foi um ângulozinho que deu, que fez uma projeção de uma auréola, uma coisa toda bonita, toda iluminada para cá um pouquinho. Aí eu fui ficando resplandecente. Rapaz, a foto ficou com um efeito especial legal. Só que a pessoa que bateu disse: reverendo, olha esse sinal que eu acabei de obter da luz de Deus definindo a sua silhueta. Aí já começou aquela história, eu dei um beijinho na testa da pessoinha querida. Falei: não, minha filha, isso é só o refletor. Apaga o refletor que acaba isso tudo. Não é isso que está acontecendo. Porque é o que o pessoal busca. Busca o tempo todo, minha gente. Os crentes buscam sinais. Quem é que não quer isso aí? Vestes resplandecentes, rosto transfigurado. Moisés e Elias. A síntese, eles queriam que Jesus desse um jeito de aproveitar Moisés, de aproveitar Elias, totalmente. Mas não dá para aproveitar Moisés, nem dá para aproveitar Elias. Moisés teve o lugar dele no tempo e na era que ele serviu. Mas Moisés usava um véu no rosto para esconder a desvanecência do ministério dele. Queria passar, queria acabar. Ele mesmo profetizou dizendo: olha, depois de mim vem um definitivo, é a ele que vocês vão ouvir e não a mim. Está escrito lá em Deuteronômio, é que o povo não quer entender. Moisés estava dizendo: não sou eu, cara. Eu sou parcial, ele é definitivo. Mas todo mundo quer. A religião quer. Por isso a religião quer Moisés, o Velho Testamento inteiro, quer Elias. E ela quer ter Elias e Moisés como exemplos comparáveis a Jesus. E não são. São criaturinhas parciais, relativas, muitas delas obsoletas. Se eu descer algum ribeiro, como de Quizon, e matar 750 falsos profetas, eu vou para Bangu 1 para o resto da minha vida e serei considerado o pior assassino da história do Brasil. Um dos piores do mundo. Foi o que Elias fez. Tem lugar para Elias na consciência do reino de Deus? No amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem? Não, Elias não alcançou isto ainda. Elias só alcançou isto agora, que ele está em glória, já entendeu tudo. Mas o Elias da história é um ser primitivo, vencido, passado. Vencido e passado. Moisés também. Por isso é que a verdadeira espiritualidade termina dizendo que o clímax dela não é transfiguração, não é nuvem luminosa, não é veste resplandecente como o sol, não são luzes espetaculosas, não é a presença de pessoas, nem de anjos, nem de Moisés, nem de Elias, nem de nada disso. Ela não precisa dessa validação.
A verdadeira espiritualidade acontece a partir exclusivamente do testemunho que o Pai dá, dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, ouçam a Ele, ouçam a Ele, ouçam a Ele. E quando eles se levantaram, Jesus disse: ergam-se sem medo. E eles levantaram os olhos e não viram mais nada. Viram só Jesus. Meu querido, enquanto a sua espiritualidade for espiritualidade de nuvem luminosa, de espetaculosidade, eu vou no monte orar para a grama ficar resplandecente de purpurina celestial. Enquanto você estiver neste misticismo mágico todo, enquanto você quiser enfiar Moisés e enfiar Elias nessa história e combinar com Jesus, não vai dar certo. Sabe por quê? O Evangelho de Lucas diz, descrevendo uma conversa que houve entre Jesus, Moisés e Elias naquele dia lá no Monte da Transfiguração. Sabe qual era a conversa? Está dita qual era o tema da conversa. A conversa era sobre a cruz. Era sobre a partida de Jesus, sobre a cruz e como a cruz anularia tudo. Moisés estava contente que o fim da lei era Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Elias estava contente que o testemunho de Jesus é o espírito de toda a profecia, e agora Elias entendia isto, e que a cruz era o centro de tudo, e que tudo mais tinha sido consumado, seria consumado na cruz. Essa era a conversa, ficaria apenas Jesus. Enquanto a minha vida não for concentrada exclusivamente no que Jesus fez e ensinou, eu sou discípulo de uma hidra de espiritualidades confusas e antagônicas, e a única coisa que me resta é viver a angústia de uma espiritualidade nervosa, confusa, incongruente, desarmônica, porque são inarmonizáveis os agentes históricos que eu quero combinar para fazer uma síntese particular, quando tudo isso já morreu, porque Deus falou muitas vezes, de muitas formas e maneiras no passado, através de profetas e de homens inspirados por Deus, mas nesses dias Ele nos falou exclusivamente pelo Filho, o Cristo, a quem Ele manifestou e constituiu herdeiro de todas as coisas, sendo Ele próprio, o Cristo, a expressão exata do ser de Deus, da vontade de Deus, da realidade de quem é Deus, de modo que em Jesus eu tenho tudo que eu preciso e não preciso de mais nada. Moisés é meu irmão, Elias é meu irmão, toda a nuvem para mim é luminosa, e eu não preciso ouvir nenhuma voz vinda do céu dizendo: olhe para Jesus, porque eu ouço todo dia a voz do Espírito Santo dizendo: olhe exclusivamente para o Evangelho. E ouço Jesus dizendo: Caio, vem e segue-me, a mim. Não a mim, Moisés, Elias e todo mundo, é a Ele e a Ele. Ele foi absolutamente exclusivista nessa chamada de convergência de toda a devoção para Ele. A megalomania dele é dessa absolutização, que só não é loucura total se Ele for Deus, porque se Ele não for Deus, Ele é apenas o maior megalomaníaco que já apareceu na história humana. Mas como Ele é Deus, acabou Moisés, acabou Elias, acabou tudo. Eu olho para Jesus, Ele é o meu olhar, Ele é o meu interpretar. O que for como Ele, eu quero. O que não é como Ele, eu não quero. O que parece com Ele, me alegra. O que não parece com Ele, não me alegra. O que carrega o caráter do ensino dele, eu abraço. O que não carrega, eu repudio. Para mim é anátema. O que manifesta os mesmos gestos do amor dele é o que me comove. O que não manifesta, para mim, é traição ao significado do Evangelho, porque para mim ficou só Jesus. E eu não preciso de nenhum outro testemunho, de nenhuma luz, de nenhuma nuvem luminosa, de nenhum anjo, de ninguém para me corroborar. Paulo diz que eu estou na condição de corroborar anjos. Quem corrobora anjos sou eu.
Eu é que provo espíritos, eu é que provo anjos, eu é que provo o mundo espiritual em Cristo Jesus. Não são anjos que me validam. É o meu discernimento do Evangelho que valida anjos, se eles vêm da parte de Deus ou da parte das trevas. É o meu conhecimento do Evangelho que valida espíritos, se eles são vindos da parte de Deus ou se são enganadores. É tudo invertido. Eu agora em Jesus sou aquele que passo pelas portas do inferno e ela não prevalece contra mim. Eu não fujo dela, ela foge de mim. Porque ele disse, se você crer em mim e andar só comigo, eu lhe dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada absolutamente causará dano a você, Caio. Essa é a convicção poderosa. Essa é a verdadeira espiritualidade. Isso é carregar o mais valente, vivendo no coração. Esse é o caminho da vida abundante. Esta é a verdadeira vitória em Cristo Jesus. É isto que nos faz mais do que vencedores. Este é o poder, esta é a graça, esta é a alegria de ser no Senhor Jesus. Jesus, eu te imploro agora, pedindo que esta palavra que eu disse, simples, tenha trazido solução, luz, consciência, discernimento, entendimento, iluminação, libertação, alívio. Que uma quantidade imensa de concepções do engano, estruturas falaciosas e fantasiosas, cenários inventados, imposições humanas atordoantes para a mente de pessoas não esclarecidas e fracas, que tudo isso dê lugar à paz, à libertação, à iluminação, à compreensão que salva a mente, a alma e o espírito dos grilhões desses calabouços, de todas as expressões religiosas aprisionantes e de todas as manifestações de opressão espiritual, sejam elas vestidas e mascaradas com as caras que tenham ou que venham. Que todo espírito seja discernido, que tenha a sua cara virada e patenteada para a luz, que toda criatura seja manifesta agora, em nome de Jesus. VNV TV, o canal é você.